Gostaríamos rapidamente de apresentar que o CID Talks é um programa que tem como objetivo compartilhar conhecimentos e experiências sobre assuntos técnicos ou não técnicos, resultados de projetos ou oportunidades interessantes para o CID e também aproximar os colaboradores de diferentes áreas em torno de temas de interesse comum. Nós gostaríamos de agradecer ao João por gentilmente aceitar o nosso convite e gostaria de passar então a palavra para você, João. Imagina, Pazini. Tamo junto aí. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou aqui o João Santos, trabalho como especialista de solução na área de pré-vendas, né? E tenho mestrado em energia pela USP, né, aqui em São Paulo. Então, a temática da apresentação é a parte de ESG e transformação digital. Né? Eu vou mudar um pouco só o discurso aqui, porque lá era um público mais de negócio e menos de tecnologia. Aqui eu consigo, talvez, abrir alguns detalhes assim que sejam até interessantes aqui para o CIDIERS. Então, a agenda breve é de onde viemos, né? Qual é o histórico aí para chegar nos dias de hoje, toda essa importância, discussão que tem em torno do ESG, né? Onde estamos atualmente, então, o que está acontecendo hoje no mercado e por que ESG é tão falado, como as tecnologias emergentes elas impactam toda essa discussão e para onde a gente vai caminhar aí para o futuro, né? E aí eu encerro com a apresentação aqui do nosso case. Então, uma brincadeira aqui é que a gente veio do Paleolítico aí, né, como caçadores e coletores, e a gente utilizou aquilo que a gente tinha em mãos como ferramenta, né, para poder evoluir na sociedade. E não de forma diferente, vocês vão ver que aqui a tecnologia ela é usada da mesma forma, né? A tecnologia ela entra na discussão de ESG como uma ferramenta e ela está sendo lapidada dia a dia para tentar entregar essas práticas para o mercado e também possibilitar um acompanhamento que antes não era possível. Né? Então, de onde a gente veio? Quando a gente olha a linha do tempo sobre a discussão socioambiental como um todo, ela não é uma novidade. Né? Então, em 1950, a gente começa a ter a discussão sobre responsabilidade social empresarial, né? Que você começa a ter uma discussão sobre como as empresas elas impactam a sociedade, né? E qual seria o papel delas na sociedade. E essa discussão ela começa a evoluir. Né? Em 1960 você começa a ter o movimento de direitos civis, então a sociedade como se ela, em si ela se vê ali dependente positivamente da evolução financeira e da evolução de sociedade com a geração de empregos, né? Mas em contrapartida você tem umas externalidades que realmente elas impactam negativamente a sociedade. Em 70, você já surge com uma crítica à responsabilização da empresa por parte daqueles que defendem o capital, né? Então, para muitos economistas aí, o Friedman, inclusive, você está muito focado, a responsabilidade da empresa seria só gerar lucro, né? Gerar lucro e emprego, que isso impacta a sociedade como um todo, traz desenvolvimento, a sociedade ela acaba crescendo e se desenvolvendo em função da economia girando, mas nesse mesmo ano você tem a Estocolmo 72, que é o ponto de partida ali para toda a discussão ambiental que vai evoluir ao longo dos anos, né, até os dias de hoje. Então, nessa mesma década, você tem visões conflitantes. Será que realmente a responsabilização das empresas ela está só em gerar lucro e emprego? Ou será que toda externalidade negativa que ela causa para a sociedade também tem que ser pensada? Né? E na década seguinte, a gente vem justamente com os problemas ambientais fazidos pelas empresas. Né? Então, na década de 80, você tem o incidente na Índia, né, do FAO, que foi uma questão de poluição lá que atingiu as pessoas e era uma nuvem de rejeitos realmente, vamos dizer assim, danosos para a população que estava na região. Você tem um acidente de Chernobyl, né, que é realmente ali o grande incidente nuclear do mundo, né? Você também tem o vazamento da Exxon ali
uma parte de óleo e gás. Então, você começa a ter impactos na empresa diretamente na sociedade e no meio ambiente. E nesse mesmo ano começam a discutir o Protocolo de Montreal, justamente para ter essa entrada das empresas com essa preocupação na área ambiental. Na Eco 92, né, na década já de 90, você tem a Eco 92, a Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Então, você começa a tentar atrelar não só a responsabilidade social, mas também a responsabilidade ambiental às empresas. Né? E isso, de fato, é importante, e quem veio aí da década de 80, né? Digo veio da década de 80, mas eu nasci em 80, né? Então eu vou dizer o que muito o meu pai me falou, ou as pessoas um pouco mais velhas comentam, né? Se você pega algumas cidades que foram industrializadas na década de 80, era muito normal você jogar rejeito, né, da indústria em riachos, por exemplo. Né? Então, você tinha empresa de tinturaria que jogava tinta em córregos, você tinha grande parte da poluição vindo do setor industrial e vindo nessa questão de córregos. Então, na década de 90, é uma década onde você começa a tentar pesar isso para mitigar esses impactos. Né? Na década de 2000, você começa a ter já uma popularização dessas premissas de responsabilidade social e ambiental. Então, para quem se lembra dessa década, assim, você tem muitos bancos, por exemplo, que falavam que tinham preocupação socioambiental, principalmente a parte social. Então, você tem o desenvolvimento de programas onde as empresas elas tentam causar um impacto positivo na sociedade, e isso se dissemina. E nessa década aí nasce o termo ESG. Né? Então, o ESG ele nasce nessa década muito em função dessa questão da popularização das ações. Né? Então, se as empresas elas estão fazendo uma ação, é esperado que o capital também queira ter uma contrapartida. Então, todo esse conceito ele começa a nascer para tentar gerar aí resultado também para as empresas e poder ser um guia, né, do que as empresas poderiam fazer. Em 2010, a gente já começa a ter a Rio+20, vem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é algo que eu vou comentar mais adiante, e o próprio Acordo de Paris. E aí, 2020, nessa década corrente, aí a gente tem o surgimento da Covid, tem a desaceleração econômica e a gente tem aumento da desigualdade. E esse aumento da desigualdade, todo esse impacto que a Covid causou, ele vai também, não digo acelerar, mas vai ser um potencial aí para essa preocupação com a parte de ESG. Bom, a responsabilidade socioambiental, então, ela sempre foi importante, né, para o mundo, para a sociedade, como impacto. E no mundo dos negócios, ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente começou ali com o que era a responsabilidade das empresas, foi evoluindo isso ao longo do tempo, até chegar hoje no ESG. E onde a gente está hoje? Né? Hoje, o que rege, né, principalmente a pedra fundamental aí que liga essa questão de ESG são os objetivos sustentáveis da ONU. Né? Então, a ONU ela estabeleceu alguns objetivos aí para uma evolução sustentável da sociedade, né? Presa e alicerçado em cima desses 17 objetivos, os quais cada um ataca uma questão social, alguns ambientais, alguns só de sustentabilidade, em prol do crescimento da sociedade, evolução dela de forma sustentável, igualitária, né, com redução de impactos ambientais. Então, quando a gente olha as práticas de ESG, elas são muito focadas em tentar buscar um desses objetivos ou mais desses objetivos para realmente mostrar ali que a empresa tá preocupada, tentando se aderir àquilo que é esperado aí numa empresa moderna e olhando para o futuro. Então, o ESG, que foi cunhado em 2004, ele tem ganhado essa força, né? Primeiro por ser um item que gera ali
um sinônimo de responsabilidade para as empresas ali, demonstra que aquela empresa ela é responsável em termos sociais, em termos ambientais. Isso aumenta a reputação e a credibilidade também das empresas frente ao mercado. E isso se traduz no mercado em mais investimento para essas empresas, né, em fundos focados em empresas que investem nessa temática. Então, as empresas vendo esse lado também do mercado apoiando a prática, começam a tentar utilizar. E aqui traz um grande problema, né? A partir do momento que as empresas elas veem que elas têm um ganho financeiro adotando essas práticas, é natural que muitas empresas tentem dizer que adotam as práticas sem adotar. Então, que aquilo que é conhecido no mercado como greenwashing, ele é muito nesse sentido. Eu falo que eu estou fazendo uma ação, quando na verdade não é bem uma ação. Seria como um exemplo, eu ter uma frota de carro elétrico e o meu ponto de recarga ali, a geração dele eu faço queimando carvão. Então, tecnicamente é bonito, tem uma frota de carro elétrico, não polui, só que eu estou ali queimando carvão para manter aquela frota. Então, é uma incongruência que não faz sentido. Então, isso vai ficar muito. Isso eu vou discutir um pouco adiante, porque entra toda essa questão da evolução da tecnologia. E exatamente essa questão da tecnologia que vai casar essa mudança que teve ao longo do tempo. Porque se esses conceitos são tão antigos, né, por que o ESG é tão discutido hoje em dia e por que as empresas olham ele como um futuro e a ONU está preocupada com o desenvolvimento sustentável? O que viabiliza essa questão da sustentabilidade nas empresas e dá uma maior credibilidade? E um dos fatores é a transformação digital. A transformação digital ela vem para preencher algumas lacunas que antes eram difíceis. Então, por exemplo, década de 90, você tentando fazer iniciativas de impacto social. Como é que você quantificava isso? Quem auditava? Né? Quem garantia que realmente aquelas informações que estavam ali sendo feitas sobre uma ação, um programa, um investimento era realmente impactante? Então, sempre que eu tenho um processo, né, ou tomo ali dentro do ambiente industrial, ou tenho empreendimento, o ideal é que eu acompanhe, né, aquilo que me gera impacto, né, eu seja capaz de medir, né, aquilo que está impactando o meu processo, a indústria, o empreendimento. Eu tenho que ser capaz também de certificar isso. Então, a partir do momento que eu consigo medir, eu tenho que garantir que aquilo que eu estou medindo é verdadeiro. E uma vez certificado, eu tenho que comunicar isso. Então, para exemplificar, se eu tenho uma indústria e eu estou ali gerando muito CO2, eu preciso acompanhar esse processo, né, para conseguir estabelecer uma métrica inicial e depois uma métrica aí ao longo do tempo, né, para dizer que eu parei de fazer aquela emissão ou reduzir. Para chegar nesses valores, eu preciso medir. Então, você tem que ter ali uma tecnologia, uma engenharia para fazer essa medição. Isso que foi medido, eu tenho que certificar. Então, eu tenho que ter um dispositivo ou uma metodologia crível para que certifique essa redução de emissão. E, claro, lá no final eu tenho que comunicar. Então, comunicar para os stakeholders que eu estou aderente a ESG, estou buscando a baixa emissão de carbono, estou ali com um processo que é realmente auditável. Se um fundo de investimento quiser ir lá verificar se eu estou fazendo a minha atividade ou realmente fazendo a minha prática de ESG, ele consegue ir, né, e eu consigo estabelecer para o mercado o que eu estou fazendo. E nesse conceito, né, dentro de todo esse guarda-chuva, entram as tecnologias emergentes. Né? Então, utilizando o exemplo que eu dei, por exemplo, de emissão de carbono, com um dispositivo de IoT que você vai acabar medindo ali, instalando rede de sensores,
ou alguns sensores para fazer a coleta de informação. Eu vou utilizar Big Data e Data Analytics para ver, fazer uma previsão, uma linha de tendência aí da minha emissão, ou se eu realmente, ao longo do tempo, vou conseguir obter aqueles resultados que eu estou esperando, né? Posso usar a inteligência artificial para tentar otimizar o meu processo, né? Então, dentro daquelas informações que eu tive ali, casando ela com os parâmetros do meu processo, será que eu consigo ter um modelo ali que me indique a melhor maneira de parametrizar o meu processo para reduzir a emissão de CO2? A parte de blockchain, ela pode entrar como certificação, né, da parte de emissão de carbono, nesse exemplo. E hoje você tem algumas empresas que trabalham, inclusive, com certificado de carbono, envolvendo blockchain justamente para tentar dar transparência, segurança, né? E hoje também você tem aí a nascente 5G, né, que para o ambiente empresarial vai ser interessante em função de montar as redes privadas, né? Tem uma discussão muito grande na aplicação de 5G, que é a possibilidade de você montar redes privadas utilizando 5G e passar a depender menos da infraestrutura das operadoras, como é feito atualmente na parte do 4G. Para exemplificar assim, com uma informação até de mercado, algumas empresas de telecom, por exemplo, elas não garantem um atendimento na disponibilidade esperada pelas utilities, né, pelas concessionárias de energia. Então, essas empresas elas têm feito a sua própria rede de comunicação, né, têm investido em passar fibra ótica, em comprar antenas, e o 5G ele vem para facilitar essa construção. Então, vamos começar com alguns exemplos aqui, né? Para quem nunca ouviu o termo economia circular, eu posso fazer aqui um prelúdio que a gente está muito acostumado a viver na economia linear. Extrai ali o seu insumo, você leva ele para a manufatura, então você produz um produto, ele chega até a gente consome e a gente descarta, né? Então esse é o ciclo de vida aí de um produto genérico. O que se discute hoje em economia circular é você conseguir fazer essa reciclagem de forma efetiva. Então, à medida que eu consigo voltar ali com o meu produto, o resíduo do meu produto para essa cadeia, eu consigo ter alguns ganhos aí, né? Então, você tem alguns exemplos do próprio Boticário, por exemplo, que eles desenvolveram alguns invólucros, né, para alguns produtos que, quando você faz o descarte, ele volta para a linha de produção para ser reciclado, e isso traz alguns ganhos para a empresa, né? Talvez o maior impacto que a gente pode ter aqui em termos, por exemplo, de eficiência energética, seja outra indústria, que é a do alumínio, né? Então, a extração do alumínio, pós-mineração, ela é uma atividade que demanda muita energia, é um uso intensivo de energia. Você tem a CBA ali na região de alumínio, que tem usinas para poder suprir a sua demanda. E se você consegue trazer o alumínio descartado de volta, você reduz esse consumo de energia. Porque como você já está ali, você fazer o processo de reciclagem do alumínio é mais eficiente do que você extrair ele do minério. Então você tem uma cadeia aqui que vai te gerar eficiência energética, né? Você vai conseguir fazer otimização de coleta, então questão de usar RFID, QR Code ou dispositivos de IoT para poder fazer esse acompanhamento, né, da logística reversa aí do resíduo é interessante. Essa questão de rastreabilidade, então se eu consigo fazer a rastreabilidade de um produto, eu consigo remunerar também aquela pessoa que capta aquele resíduo. Então, se eu consigo acompanhar como ele está voltando, eu posso remunerar os coletores, eu posso remunerar cooperativas. Então, eu começo a ter uma economia também de volta, né? Não só essa economia linear que a gente tinha, ela começa a voltar também para as pessoas que estão na outra parte da cadeia. E também fazer o acompanhamento em tempo real. Eu consigo ver como o meu resíduo está voltando, ou que parte está o meu produto, e consigo fazer todo o meu provisionamento, né, e meu planejamento em função disso.
Outro exemplo são decisões baseadas em dados, né? Então, você tem processos industriais que você consegue fazer o acompanhamento de indicadores, né? Então, a própria questão de emissão de CO2, ou então utilização de algum insumo, que eu consiga tirar um insight ali para reduzir, talvez, a quantidade de insumo, vai me gerar uma economia financeira, ou então aprimorar um processo, né? Então, entrando na otimização de processo, eu consigo otimizar um processo fabril que vai me reduzir meu gasto de energia, vai aumentar minha eficiência, vai reduzir também a questão de insumo. Você consegue ter também, já na parte social, as métricas, né, de pessoas. Então, embora eu tenha falado muito de energia, o ESG também ele está por trás ali das decisões, tanto de sociais como de governança. Então, socialmente, eu consigo estabelecer minhas métricas, né? Eu falo que a minha empresa é inclusiva, mas ela realmente é inclusiva? Se eu for fazer uma análise ali dos dados, realmente eu vou ver que a minha empresa ela está cumprindo aquilo que ela se propõe, né? Então, ela tenta empregar grupos minoritários, ela realmente dá chance para as mulheres dentro da instituição, e isso os dados conseguem ir te revelando. Então, isso impacta essa questão social e de governança das empresas. E, ao mesmo tempo, a relação de comunidades. Então, assim, como é que o cliente ele age com a minha marca? O cliente ele está me devolvendo aquele invólucro que foi descartado? Qual é a minha relação com a sociedade? E a partir dessa análise, eu consigo ver se eu estou impactando positivamente ou negativamente a sociedade e tomar uma ação corretiva em função disso. Bom, inteligência artificial, que é o nosso core aqui, ele entra também em muitas análises, você tem muita aplicação em análise de sentimento justamente para você verificar qual está sendo o impacto ali da sua empresa ou da sua marca perante a sociedade. Isso te permite fazer uma ação corretiva. Então, você pode acompanhar ali uma ação ou algo que você tem interação com a sociedade para ver como está sendo o feedback, né? Então, será que as pessoas acham que fiz uma ação em relação a algo ambiental? A sociedade ela está achando aquilo interessante? Ela não está gostando daquilo? Será que eles tá tendo credibilidade na minha tomada de ação? Qual é a minha contramedida para mudar esse panorama? Você tem acompanhamento de regulação, a gente viu no lado B um dos projetos em relação a isso, e isso é um impacto muito grande para empresas que precisam de licenciamento ambiental. Então, isso cai muito nas questões ambientais, porque a partir do momento que você monta o empreendimento, né, principalmente na área de energia renovável, você tem que apresentar contrapartidas. Então, se eu vou construir uma usina, eu preciso ter uma contrapartida para a comunidade ribeirinha, eu preciso ter uma contrapartida econômica ali no local. Essas regulações elas mudam ao longo do tempo, né? Então eu preciso acompanhar essas regulações e frente a essas contrapartidas eu preciso também ter automação de relatórios. Então eu preciso conseguir ligar os dois pontos, né? Sem contar que muitos relatórios, principalmente de impacto em sociedade ribeirinha, eles vêm através de entrevistas. Então, eu preciso fazer uma análise, eu preciso fazer sumarização daquilo para colocar no meu relatório. E você também tem a parte de predição, né? Então, você tem a questão da produção consciente, né? Que é justamente você evitar desperdícios e ter um processo eficiente para impactar pouco a sociedade e o ambiente. Você tem a questão também de redução de insumos, né? Então, isso é economicamente interessante para as empresas e o impacto ambiental também pode ser medido em função disso. E você consegue programar ou então planejar ações para serem tomadas ao longo da sua cadeia de produção ou, ou mesmo tomar ações para mitigar impactos sociais, como extração de algum tipo de minério em uma comunidade que seja carente ou que tenha algum impacto local em função da sua exploração. E aí é a grande pergunta, né, que
que foi o que a coordenadora da trilha fez e é o que a gente faz hoje. É legal, todo mundo está falando de ESG, está falando aí de impacto social, impacto ambiental, está falando que as empresas precisam ter governança em cima disso, mas como é que eu uso a tecnologia, né, para gerar isso? Existem casos reais, né? Existe. E é assim, é muito interessante, é bom, é uma questão assim, até de orgulho da instituição, que a gente tem um caso real aqui, que foi desenvolvido pela unidade de Recife, né? Então, hoje, o CID ele tem um caso que é aplicado na indústria petroquímica, né? Que ele está relacionado à otimização de queima ali do uso do gás natural, né? Utilizando data analytics e inteligência artificial. Isso se traduz no quê? Isso se traduz na redução de emissão de carbono, né? Uma vez que você está ali realmente fazendo uma queima controlada e tentando otimizar ela para que você consiga reduzir essa emissão. Foi feita uma análise de séries temporais desses dados da empresa, assim como uma modelagem térmica do sistema. Então, é um trabalho de data analytics com engenharia, né? Então, você precisa conhecer aquele processo do ponto de vista técnico, né, de engenharia, para poder analisar aqueles dados e modelar o sistema para que você consiga chegar nas otimizações, né? Então, quando você chega nas otimizações, você consegue tentar dali extrair os benefícios, né? Então, eu consigo reduzir emissão de carbono, eu consigo reduzir o meu custo na compra do gás natural. Então, isso vai se traduzindo, ao mesmo tempo, em ganhos financeiros para a empresa, mas também vai entregando impactos positivos, né? Então, eu estou deixando de jogar CO2 aí no ambiente, eu estou reduzindo a utilização de gás natural, então isso vai me permitir investir em outras frentes ali e talvez até, em contrapartida, fazer ações sociais. Então, tem todo um caminho aí que pode ser tratado em função disso. E a utilização de digital twins. Então, no futuro, o interessante desse case é caminhar para esse lado para fazer simulações, né, com o objeto ali, com a virtualização da planta, para ir obter outros insights e melhorar de forma contínua, né, fazer simulações em ambiente virtual antes que você faça uma implantação em fábrica, por exemplo. Então, você tem uma redução financeira e, ao mesmo tempo, você pode ir avaliando como cada uma das mudanças impacta, né, dentro dessas questões de ESG. Com esse projeto, a gente se encaixa em pelo menos 3 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, ele se encaixa com a questão de energia limpa e acessível, né, uma vez que você está reduzindo ali o gás natural, a queima do gás natural, você entra na indústria, inovação de infraestrutura, porque você está aplicando tecnologias emergentes aí em processos que antes eles eram operados ou manualmente ou por um sistema só de parametrização. E agora você está colocando um elemento dinâmico ali que está otimizando o processo e você cai no objetivo 3, que é a ação contra a mudança global no clima, né, que é diretamente ligado aí à questão de redução de emissão de carbono. Então, quem tiver interesse de ouvir sobre esse case aí, pode falar com o Rogério Moreira, ou com a Angélica, ou o Vitor lá de Recife, que eles estão por dentro dessas informações aí, e é um case bem interessante. Então, com isso, eu encerro a apresentação e fico aí aberto para perguntas. Obrigado, João. Parabéns aí pela apresentação, muito bom. Agora a gente vai abrir então esse espaço aqui para perguntas e dúvidas que o pessoal pode fazer aqui pelo chat, ou se preferirem, podem levantar a mão e fazer direto para o João. João, a gente tem uma primeira dúvida aqui no chat, se você poderia dar um exemplo de economia circular. O exemplo brasileiro que a gente tem é isso que eu comentei do próprio Boticário, né? O Boticário ele fez, se eu não me engano, para a linha Ecos, todo um desenvolvimento da embalagem,
né? Então, eles contrataram uma consultoria para fazer todo o estudo e projeto da embalagem da linha Ecos para que ela conseguisse ser reaproveitada depois. Como o pessoal de economia circular comenta, você pensar em economia circular é você pensar do nascimento até a volta do produto. Então, você precisa otimizar invólucro, você precisa otimizar embalagem, e esse da linha Ecos é um case interessante porque eles fizeram todos esses estudos. Então, como é que eu consigo otimizar minha embalagem, como é que eu faço o retorno dela, e como é que eu quantifico isso? Porque a questão de retorno também é importante, né? Quem vai trazer isso de volta para mim? Então, esse é um dos cases aí mais interessantes. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Aproveitem o espaço. Todo mundo em silêncio. Quinta-feira, né, Pazini? É, O pessoal não está acostumado. então, saiu do padrão, né? A Laís é uma pessoa aqui no CID também que gosta bastante desse tema. Já tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre o assunto. Interessante. Fica aí, Pazini, lado B, SG. Verdade, uma boa. Pessoal, mais alguma dúvida, pergunta? Posso fazer perguntas também, podemos escolher aleatoriamente? É, Não, então. brincadeira. Começar amanhã assim Provinha. é sacanagem. Então tá bom. Queria novamente agradecer, João, Não, pela, Pazini. pela palestra, pela contribuição aqui no CID Talks. Agradecer a todos pela participação. Então, nós temos CID Talks agora, na sexta-feira que vem, dia 23, sobre explicabilidade na inteligência artificial. E já fica aqui o convite para todos. Então, bom dia a todos e muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, Pazini. Obrigado aí pelo espaço. Agradecer seu postal. Agradecer a Samantha aí que me indicou também. Exatamente. E é isso aí. Quem tiver alguma questão depois quiser chamar, fica à vontade.